Bom dia para vocês que já estão aqui, quem já está online. E que a graça e a paz do Senhor também esteja conosco nessa manhã, a maravilhosa graça do nosso Deus, a paz também incrível que só o Senhor pode dar para a gente, né? E quando eu estava me preparando, né, para essa direção, eu fiquei pensando, né, que durante todo esse tempo de pandemia, né, que privilégio, né, nós estarmos mais uma vez aqui, ser mais um culto, né, mais uma vez que a gente pode se reunir, mesmo que de forma virtual, né, para agradecer a Deus, exaltar a Deus e glorificar o único Deus que é digno realmente, né. Eu queria começar fazendo uma oração. Vamos orar para a gente estar começando. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nós temos a expectativa, Senhor, de nos encontrarmos com o Senhor, de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós temos a expectativa de Te agradar, de Te louvar e Te adorar, Senhor. Nós queremos entregar, consagrar, Senhor, as nossas mentes, nossos corações, os nossos ouvidos, para estar ouvindo a Tua voz, Senhor. Estar ouvindo o que o Senhor quer falar para nós. Nós estamos vivendo em meio a tanto caos, Senhor, a tanto barulho, a tanta turbulência, a tanta confusão, Senhor, de ideias, de direções, mas nós queremos que o nosso ouvido esteja apurado, Senhor, afinado com a voz do Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nos nossos corações, Senhor. Mesmo em meio à tecnologia, mesmo não estando juntos, que Ele ultrapasse, Senhor, as barreiras físicas, as barreiras das limitações humanas, as limitações da condição física, da condição técnica, Senhor, da condição do mundo mesmo, Senhor, e que Ele esteja com cada um de nós agora, criando realmente a nossa comunhão, Senhor, a comunhão que há na Tua igreja, Senhor. Que quando a gente Te louvar, Senhor, que seja verdadeiro, que a gente sinta que está fazendo parte, Senhor, do Teu corpo, está Te louvando. E que essas músicas, ainda que sejam conhecidas ou repetidas, mas que elas façam sentido no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Antes de nós começarmos a cantar, eu queria fazer um pequeno comentário, né? A respeito da leitura bíblica que nós temos feito, né? Inicialmente, lógico, nem preciso dizer que tem me alimentado, tem sido uma bênção, mas especialmente algumas das últimas leituras dos Salmos, mais especificamente o Salmo 46, foi muito especial para mim. E daí, quando eu estava me preparando, assim, pensando que músicas eu ia colocar e o que eu ia falar, e enquanto eu lia as coisas que aquelas músicas falavam a respeito de Deus, aquilo foi muito forte, porque eu pensei, eu vou cantar isso e, meu Deus, tudo ao meu redor parece que está dizendo que as coisas não são exatamente assim. E aí esse salmo, aquele versículo que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, essa foi a primeira vez que eu vi Deus falando comigo
na palavra dele, quando eu me converti. Lendo a Bíblia e tendo certeza que aquilo era para mim. Não era só um texto aleatório ou específico para a igreja toda, né? Sabia que aquele versículo estava falando comigo. E aí, e naquele momento eu lembrei disso e vi como se Deus dissesse, né? Olha, se aquiete, calma. Você se esqueceu que eu sou Deus? Esqueceu que eu sou o Deus que você está servindo? Quer dizer, tudo ao nosso redor pode parecer confuso, pode parecer fora de controle, mas Deus ainda está no controle. Ele ainda é o Senhor. Ele ainda é exaltado nas nações. Ele ainda governa. Independente das circunstâncias, nós temos a liberdade de louvá-lo porque é verdade. Tudo que nós cantamos é verdade. Ele ainda é o Deus exaltado acima das nações, independente das circunstâncias. Nós não sabemos como vai ser essa semana. Ultimamente, nós não sabemos nem o próximo minuto. As notícias são muito rápidas, né? Essa semana virou até uma brincadeira aqui em casa. Se encontraram o fulano, aquele bandido que está sendo procurado, o tal do Lázaro, virou piada, né? Me mandaram o Chaves falando para o seu Madruga que tinha encontrado, que queria tomar um cafezinho com ele. Mas, assim, a cada segundo nós temos uma novidade, e nem sempre são novidades boas. Mas quando eu me voltei para a palavra de Deus, aquilo me deu uma paz muito grande, porque eu sabia que aquilo era real, aquilo era verdade, independente se vão encontrar ou não, independente se a vacina vai funcionar ou não, independente das brigas políticas, mas o Senhor, Ele é o Senhor. Não interessa a opinião humana, não interessa o que os países vão decidir nas suas brigas, mas o Senhor é o Senhor ainda. E que a gente possa, né, agora, com essas músicas, estar mais uma vez glorificando a Deus. E eu queria também pedir que você preparasse o seu coração. Nós vamos cantar 4 músicas e que você pensasse em algo que Deus fez nessa semana, algo que Deus falou com você, um compartilhamento, algum momento que você viu Deus cuidando de você, mesmo nas pequenas coisas, ou um momento que Deus falou com você durante a leitura da Bíblia. Porque a melhor maneira de Deus falar conosco é na palavra dele, que é viva. Vamos cantar então agora. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separa
aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Seu santo nome, ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas promoções, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó
salvação e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas vossas provações, pelas vossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus, nós tivemos a alegria de estar cantando essas músicas e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós nesses dias. Eu sei que eu não combinei com ninguém a respeito disso, né? Assim, alguém especificamente, mas se alguém pudesse, se alguém quiser compartilhar algo que o Senhor fez nesses dias, nesses últimos dias, por favor, você pode abrir o áudio e estar compartilhando. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirtam solenemente, expliquem-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre ele. Eu já ia fazer um compartilhamento antes de começar o tempo da mensagem, mas eu estava fazendo uma coisa essa semana, gente, que eu percebi o que é a gente sentir falta da igreja. Eu construí um púlpito em casa. Eu pensei comigo, eu estou com tanta saudade de pregar na igreja, de estar com os irmãos, e o púlpito ficou bom, viu? Qualquer dia eu vou usar ele online aqui para vocês verem, mas é uma coisa assim que é muito bom, né, a gente se reunir online. Eu tenho me acostumado e tem sido bom, né? Nos momentos de louvor, eu canto junto e deixo meu coração fluir, deixo a coisa acontecer, né? Mas eu sinto saudade de vocês, assim. E às vezes a gente acaba encontrando alguns irmãos na rua e no comércio, e aí você só pode dar um toquinho de cotovelo ali, é difícil, né? É estranho. Às vezes a gente quer parar mais tempo para conversar, mas acaba dando só um oi, assim. Mas eu acho que a gente tem que ir orando e preparando o nosso coração para o retorno, né? Não sabemos exatamente quando vai ser, mas sabemos que vai ser. E essa saudade que a gente tem hoje aqui, eu acho que é uma expressão do carinho que a gente tem um pelo outro. E eu fico muito feliz que a gente vai para o céu junto também, não agora, tá? Não estou falando que é agora, que a gente vai para o céu junto e vai poder lá passar muito tempo e estar conversando, botando sempre a conversa em dia. Então, assim, quero dizer para vocês que sinto falta desse contato presencial. Né? Eu sei que vocês sentem falta das minhas piadas boas também, quando eu conto em público. Misericórdia, né, Lê?
Mas é isso aí que eu queria dizer para vocês. Sinto saudade de vocês e até construir um púlpito em casa para lembrar de vocês. Bolivar, você que é o pregador, se você achar que já deu o tempo, a gente pode já passar para a palavra, porque eu tô meio sem noção. Eu esqueci de perguntar até que horas a gente podia ir com louvor, né? Acho que até agora, mais ou menos. Por isso eu digo que é hora de passar para... Tá bom. Vamos passar para a mensagem, então? Sim, vamos passar então para a mensagem. Queria fazer uma oração antes da gente começar, né? Pai querido, eu te agradeço pelos nossos irmãos, Pai. Agradeço pela sua igreja, agradeço pelo Espírito do Senhor, como a música diz. Agradeço também, Deus, pelas provações, pelas lutas, porque elas são motivo do nosso aperfeiçoamento como cristãos. A gente não gosta do que a gente está vivendo, mas a gente sabe que tudo isso vai deixar a gente melhor, mais forte e que vai nos levar para mais perto do centro da sua vontade. Peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada irmão agora, que o seu Espírito Santo esteja direcionando cada um, que essa palavra que nós vamos compartilhar hoje não seja algo que saia exclusivamente da minha boca e da minha mente, mas que seja algo que saia do teu coração e toque o coração de cada irmão que está aqui, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a tua palavra e louvar ao Senhor através do Zoom. E, ao mesmo tempo, sabemos que estamos unidos em mais que 2 ou 3 e que o Senhor está presente nas nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu realmente desejo para você que a graça de Deus esteja sobre a sua vida na manhã de hoje e que você consiga ver o mundo pelos olhos de Deus, pelos olhos espirituais, que as suas decisões não sejam baseadas naquilo que você enxerga, mas naquilo que Deus enxerga. E que a sua justiça sempre venha de Deus, porque nós vamos falar também um pouquinho disso hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com você, para a gente poder acompanhar juntos, tá? Só um segundinho. Deixa eu ver aqui. Tô joia. Nós vamos ler um texto hoje que se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, e fala sobre o tema da escolha de um rei. Israel está mudando aqui de um sistema teocrático para um sistema de monarquia. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura aqui, ó. Vamos lá. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ainda estamos na época dos juízes. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Foram até a cidade de Ramá para falar com o profeta Samuel. E lhe disseram: vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governem, como o têm todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram:
dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, em tudo o quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Versículo 19. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Legal, gente, legal. Vamos lá. Esse texto que a gente acabou de ler aqui, ele fala sobre o fim daquela época atribulada dos juízes. Foi uma época de muitas guerras, que teve sim líderes muito fortes, como Débora, Otoniel, Jefté, Eude, Sangar e o próprio Samuel. E também teve uma época que tiveram juízes que não foram tão bons assim, né? Mas essa época foi uma época onde Deus levantou vários líderes para livrar e para julgar Israel. Foi uma época difícil. Ela ficou conhecida como uma época onde cada um fazia o que achava que era certo. Uma época de certo descontrole e de dificuldade com os povos vizinhos, especialmente os filisteus e os midianitas. Mas com Samuel, as coisas tinham melhorado bastante. Ele foi chamado para o ministério desde jovem, você ouviu a mensagem sobre esse evento. Ele se envolveu como juiz de Israel até a sua velhice, e chegou um momento em que ele passa parte da autoridade dele para os seus dois filhos, Joel e Abias. E Samuel foi um grande líder sobre Israel, mas parece que ele não foi tão bem sucedido no seu trabalho de pai. E é interessante que a gente vê isso acontecer em algumas famílias pastorais, né? O pastor é muito bom, o pastor é muito aplicado, mas às vezes não é um bom pai. E os filhos de Samuel seguiram por um caminho de avareza, por um caminho de suborno, por um caminho de perverter aquilo que era correto. Sempre que eu li a história de Samuel, eu tive a impressão que Samuel, infelizmente, aprendeu com o tutor dele, que era o sacerdote Eli, a não ser um bom pai, a ser um pai talvez um pouco mais mole. Eli, que era o antecessor de Samuel, tinha dois filhos, Hofni e Finéias. E esses dois filhos, Deus, assim, tinha uma rejeição por esses dois muito grande. Deus chamava esses dois moleques, né, que era o que eles eram mesmo, de filhos de Belial, né, filhos do diabo, de tão perversos que esses homens eram. E nesse texto, nós vemos que os filhos de Samuel, não sei se eram exatamente tão maus quanto os filhos de Eli, acredito que não, mas também não andaram no caminho do Senhor. Então, os anciãos, os líderes, aqueles que eram responsáveis por Israel, eles vão até a cidade de Ramá para dizer 4 coisas para o profeta Samuel. A primeira coisa é: você já está velho. Deve ser difícil ouvir isso de um conselho de líderes, né? Samuel, ele nunca deixou de andar nos caminhos de Deus. Ele, desde pequeno, serve ao Senhor. Mas parece que na velhice dele, a força dele foi sendo atenuada.
o vigor dele foi diminuindo e provavelmente ele ficou incapaz de viajar pelas cidades de Israel julgando Israel. Então ele coloca os filhos no poder para ajudá-lo a fazer esse trabalho. A segunda coisa que os anciãos dizem para ele é: os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Aqui tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que o povo respeitava Samuel como profeta, como governante. A coisa ruim é que eles diziam: olha, os seus filhos não são assim. Eles só dão dor de cabeça. Eles são problemáticos, esses meninos. A terceira coisa que os anciãos vão até Samuel para dizer é: constitui-nos agora um rei. Nesse ponto, Samuel sofre um golpe pessoal muito grande. A maioria dos maiores juízes de Israel, Moisés e Josué, julgaram Israel até a sua velhice. Moisés, aos 120 anos, ainda julgava Israel quando ele morreu. Josué, com 110 anos, julgava Israel quando morreu. E é interessante que, nesse ponto, parece a história do filho pródigo, que o filho chega e pede a herança do pai antes do pai morrer. O povo chega para Samuel e fala: Samuel, a gente sabe que você está vivo, mas você está velho. Passa para a gente o poder, a gente quer um rei, né? Nós queremos uma pessoa que te substitua. E parece que isso pegou forte no coração de Samuel. A quarta coisa que eles pedem é que eles querem ser iguais às outras nações. E aqui pega no coração de Deus. Aqui a ofensa é direta para Deus. Porque Israel não era uma nação igual às outras. Israel era a nação escolhida para representar a Deus aqui na terra. Eles já tinham agido contra Deus outras vezes, não é verdade? Eles já tinham se envolvido com as mulheres dos outros povos, eles já tinham sido idólatras, mas agora eles estão dizendo assim: olha, nós não queremos mais Deus governando sobre nós através de um profeta. Nós queremos um rei. E isso pega direto no coração de Deus, né? Nessa manhã, eu gostaria de falar com você sobre o tema desejos contaminados. Aquelas atitudes e sentimentos que pervertem as nossas ações. E a primeira atitude que perverte o coração é um olhar superficial. Olha que imagem legal essa que eu vou passar para você aqui. Olha com atenção essa imagem. Que coisa bonita. Isso aqui é uma pintura, né? Representando uma selva normal, uma selva, talvez a floresta amazônica. Eu não sei o que a pessoa quis representar aqui. Tá vendo que coisa bonita? Só que o seu olhar é superficial. Você não está vendo o que tem que ver nessa imagem. Acha para mim, pelo menos 5 animais nessa imagem. Comece com um olhar mais profundo. Pelo menos 5, vai. A cobra todo mundo vê primeiro, então espero que você já tenha achado a cobra. Eu deixaria algum tempo para você, mas aí não tem muito tempo, então vamos lá, ó. Olha para os animais que estão nessa imagem. Chimpanzé, crocodilo, onça, preguiça, elefante, né? Pássaros. Então, por que eu pus essa imagem aqui? Porque um dos grandes erros que a gente comete na vida espiritual, no mundo espiritual, é olhar superficialmente para as coisas que estão acontecendo. Vocês lembram do profeta Balaão?
A mula dele jogava ele contra a parede, contra as pedras, machucando as pernas dele, e ele esmurrava a mula. Só que a mula estava vendo um anjo no caminho, com uma espada desembainhada para matar Balaão. E o profeta Balaão não enxergava com profundidade o mundo espiritual. Ele olhava igual a nossa primeira olhada nesse desenho. Você não percebe o tanto de coisa que tem. Você lembra dos discípulos de Jesus, após a crucificação, voltando pelo caminho de Emaús? Jesus estava do lado deles, conversando com eles, e eles não viam o mundo espiritual. Eles não percebiam que era Jesus. Nós vemos também num evento o Geazi, que era o moço, o empregado do profeta Eliseu, apavorado. Ele olhou em volta, ele falou: olha, o exército da Síria sitiou a nossa cidade. Mas quando Eliseu olha sobre os montes, com um olhar profundo, espiritual, ele vê o exército de Deus ali em grande número. Então, muitas vezes a gente acaba não percebendo a profundidade do mundo espiritual. Talvez você não conheça todas as histórias que eu contei. Não tem problema. A ideia aqui é você pensar: eu tenho que enxergar pelos olhos de Deus. Eu tenho que ser informado por Deus qual que é a situação que eu estou vivendo. Quando eu disse para você que tinha animais nessa figura, você começou a enxergar. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus informa para a gente que existem coisas espirituais, que a luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Abraão, ele não conseguiu enxergar que Deus era poderoso para dar um filho para sua esposa, que já era avançada em idade. E ele teve um filho com a egípcia, Agar, Paulo, ele não enxergou que Jesus era o Messias por algum tempo. E isso fez com que ele se tornasse um assassino em nome da fé dele. E nesse texto, os anciãos de Israel, os líderes de Israel, se levantam para pôr fim a uma teocracia. Eles estavam se levantando, eles não percebiam isso, para tirar Deus do poder, para tirar Deus do controle da nação e pedir um rei para colocar no lugar. Eles olhavam e eles não viam quem era Samuel. Eles viam um velho que não ia para a guerra com eles. O rei das outras nações, o rei das outras nações ia para a guerra. Mas Samuel não. Samuel ficava orando em Ramá. O senhorzinho de idade ficava lá. Eles não percebiam que quando aquele servo de Deus orava em Ramá, Deus ia para a guerra. Eles não percebiam que aos olhos de Deus, Samuel não era um senhor idoso, ele era um servo poderoso, cheio do Espírito Santo, cheio de intimidade com Deus, uma intimidade sólida, adquirida ao longo de muitos anos na presença do Senhor. Eles não percebiam o mundo espiritual. Deus tinha estabelecido em Israel uma teocracia. Se você não tem intimidade com essa palavra, teocracia é um sistema de governo onde Deus está no poder. No grego, essa primeira parte, theos, significa Deus, e cracia significa poder. Samuel não era o governante de Israel, ele era um representante do governante, que era Deus. Deus passava a vontade dele para Samuel e Samuel transferia para o povo. Mas o que o povo via? Um senhorzinho de idade governando o país. E eles não querem isso. Eles querem um homem alto, forte, bonito, poderoso, guerreiro. E a gente sabe que foi levantado Saul como rei de Israel. Nós vamos ver isso no próximo culto com detalhes. Querido, imagine o caos que deve ter virado Israel. Se trocar de presidente dá problema, dá dificuldade, dá dor de cabeça, imagina trocar de sistema de governo. Sair de uma teocracia e ir para uma monarquia. Tirar Deus do centro do poder e colocar um homem como Saul no centro do poder.
Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você durante essa mensagem. A primeira pergunta é: o que você está vendo? O que você enxerga na sua vida? Quando você olha para a sua situação atual, o que você vê? Querido, será que a gente pode olhar para essa mortandade que assola o nosso planeta e pensar, é só uma doença que surgiu lá em Wuhan, na China? Será? Será que a gente pode olhar com um olhar tão superficial e ver as quase 4 milhões de mortes no mundo e falar, não, mas isso aí vai passar, é questão de vacina aí, não tem nada a ver com Deus isso não. Será que nós podemos olhar para as bênçãos de Deus na nossa vida e pensar, não, eu sou um cara de sorte. Eu sou um cara de muita sorte. Será que sorte define quem você é? Será que nós podemos olhar para tudo que nós temos, para os nossos dons, para os nossos talentos, para os nossos recursos financeiros e acreditar que isso é obra do acaso? O que você enxerga na sua vida? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você. Você vê o mundo espiritual na sua vida? Uma segunda coisa que nós temos aqui, deixa eu trocar o slide. É um problema de justiça secular, ou a gente poderia até usar o termo justiça pessoal. Quando nós usamos de justiça pessoal, da nossa própria força, do nosso próprio entendimento, isso é um grande problema. Uma das coisas que moveu os anciãos de Israel a pedirem uma monarquia foi o mau comportamento dos filhos de Samuel. Joel e Abias, segundo a Bíblia, não eram homens honrados como seu pai. Eles se inclinavam para a avareza, aceitavam o suborno e distorciam aquilo que era certo. E agora eles estavam julgando a Israel na cidade de Berseba. Eu imagino que eles julgavam na cidade de Berseba, porque Berseba fica a 100 quilômetros de Ramá. E para Samuel se deslocar até Berseba, devia ser uma coisa meio complicada, uma coisa meio difícil, já na idade dele. Na juventude, ele passava por 3 cidades em Israel. Mas agora, talvez já não fosse tão simples assim. E os anciãos promovem justiça própria. Sem consultar a Deus, eles resolvem de uma maneira elegante arrancar Samuel e os seus filhos do poder. Eles tiram eles dos cargos. A nossa participação na justiça é muito importante. Nós não devemos ser coniventes com a corrupção. Mas aqui aconteceu um grande erro. Os anciãos não consultaram a Deus sobre o que eles deviam fazer. Quem sabe, queridos, se os anciãos tivessem perguntado para Deus o que era para fazer, Deus dissesse, deponham os filhos de Samuel. Quem sabe se eles perguntassem, Deus ia dizer, olha, deixa comigo. Da mesma forma que eu dei fim a vida de Hófni e Finéias, eu vou dar fim a Joel e Abias também. Pode deixar que a minha mão vai agir. Mas muitas vezes as pessoas são apressadas em executar a justiça. Eu e você às vezes ficamos indignados, inseguros, cheios de emoções contra o que é errado. Mas eu fico pensando, quantas vezes nós acabamos livrando os culpados da punição real? Quantas vezes nós acabamos atrapalhando Deus de fazer a justiça dele, porque a gente se apressa em fazer a nossa própria justiça? Então a minha segunda pergunta para você é, quem faz justiça na sua vida? Quem é a pessoa que fala o que tem que ser dito? É você ou é Deus? Então você pode pensar assim, Bolivar, mas se é para ser dito, é eu que tenho que dizer. Eu concordo. Mas algumas vezes a gente tem que esperar Deus dizer para nós o que é para dizer. Quem faz justiça, querido? É a sua mão poderosa ou é a poderosa mão de Deus? Quem é o juiz das suas causas? É você mesmo ou é o Senhor? O povo de Israel tomou uma decisão muito ruim. Parecia boa, parecia interessante, mas era uma decisão muito ruim. A Bíblia ensina que a ira do homem não promove a justiça de Deus. Então a gente tem que ter paciência, tem que perguntar para ele o que é para ser feito.
A terceira coisa aqui que corrompe a gente e atrapalha a vida da gente é a lógica mundana. Eu peguei essa imagem porque esse símbolo de força, né, de fazer um muque aqui, né, é uma coisa comum aí dos homens, né, demonstrando as próprias forças. E aí tem o pai e o filhinho fazendo esse sinal, né? O que tem nessa lógica mundana? Eu e você fomos dotados com uma capacidade incrível de fazer cálculos, de traçar estratégias, de fazer planejamento. E nós temos que fazer isso. Essa capacidade é uma das dádivas de Deus que permite que a gente sobreviva, que permite que a cidade de Marília exista. Se não tiver planejamento, não tem como ter cidade. Se São Paulo não tiver algum governo, não tem como ter cidade. E na pandemia, nós temos visto muitas pessoas se reinventarem, se reorganizarem nas suas empresas, nas suas vidas, mudarem de profissão, procurarem casas mais adequadas ao seu orçamento, vender bens para conseguir dar conta dos seus compromissos. O ser humano ele é muito hábil nisso, né? Mas eu fico pensando que seria tão bom se a gente conseguisse fazer isso no mundo espiritual também, na vida espiritual. Dentro da nossa igreja, na liderança, eu acredito que nós temos conseguido fazer isso. As áreas de liderança da igreja se unem, oram, se preparam e com companheirismo e com a direção de Deus, a junta administrativa tem conseguido uma direção bem legal da parte de Deus. Nós temos percebido isso. Mas nem sempre isso acontece na vida dos cristãos. Os anciãos, eles eram líderes do povo, eles governavam o povo, eram pessoas sábias, respeitadas, tinham autoridade para influenciar, para auxiliar e para transformar a nação de Israel. Quando eles chegam até Samuel, eles têm uma boa intenção. Eles queriam ver o povo de Israel livre da corrupção e também livre dos filisteus. Por isso eles pedem um rei. Mas a estratégia daqueles homens era mundana e era diabólica. A origem daquela estratégia vinha direto do coração de Satanás. Não era boa. A intenção era boa. Mas eles se deixaram enredar por Satanás e trocaram o comando do Senhor dos Exércitos por um rei terreno. Muitas vezes nós tomamos decisão assim também e dizemos: olha, eu não vou participar dos cultos porque eu quero dar mais tempo para minha família. Olha, eu não vou fazer isso para Deus porque o domingo é o meu dia de dormir até mais tarde. Olha, eu não me adaptei muito ao ambiente online, então eu vou esperar aí até o final da pandemia. E isso, gente, não é uma coisa da nossa igreja, isso é uma coisa a nível mundial. Mas qualquer decisão que a gente toma que nos afaste de Deus é uma decisão péssima. Bolivar, mas você não entende essas coisas? Óbvio que eu entendo. Eu sou tão humano quanto você. Eu tenho tanta vontade de ficar na cama quanto você. Eu tenho tanta vontade de passar com a minha família alguns momentos que eu estou trabalhando quanto você. Isso tudo é legítimo. O sentimento é bom, a intenção é excelente, mas o problema é que a estratégia é ruim. Nós não podemos nos permitir afastar de Deus. Se uma coisa que os nossos filhos precisam não é o nosso tempo com eles, simplesmente, mas é saber que a gente segue a Deus e que eles sigam a Deus da mesma maneira que nós. Nós temos que ser bons sacerdotes na vida dos nossos filhos. Se eu tiver que abrir mão do meu descanso para estar com Deus e levar a minha família até Deus, vai ser um bom investimento. Eu ia fazer uma lista maior de coisas que a gente poderia se preocupar, que a gente está usando estratégias erradas, né? Mas eu resolvi não fazer. Você poderia pensar, por exemplo, né, que algumas coisas no comércio são pecado e que não são boas estratégias. E eu espero que você consiga aplicar essa ideia na sua vida. E a terceira e última pergunta é: como você tem sido estrategista?
Quais são as técnicas, as táticas que você está usando para tomar decisões? São táticas de Deus ou não? Eu gosto muito das palavras de Anne Graham, a filha do Billy Graham, quando ela dá uma entrevista para uma emissora no tempo do atentado do 11 de setembro, que derrubou as 2 torres gêmeas do World Trade Center. A repórter perguntou para ela o seguinte: como é que Deus teria permitido algo tão horroroso assim, no dia 11 de setembro? A Anne Graham respondeu: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Mas por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir nas nossas escolhas, para Deus sair do governo, para Deus sair das escolas, para Deus sair das nossas vidas. E sendo Deus um cavalheiro, eu creio que calmamente Ele nos deixou. Como nós podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção, a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? O povo de Israel tomou exatamente essa decisão. Eles tiraram Deus do poder. Eles pediram para Deus se afastar um pouquinho. E o rei que vai vir, que é o rei Saul, que nós vamos ver na semana que vem, é exatamente o rei que eles pediram. Era um rei da maneira como o povo de Israel sonhou. Mas nem sempre o que a gente pede é o que a gente precisa. E o castigo de Deus para o povo foi dar o que eles pediram. Então, querido, nessa manhã, o meu incentivo para você, o que eu tenho de desejo no meu coração para você, é reveja a estratégia. Repense. Será que a maneira como eu estou agindo, ela vai me levar onde eu quero chegar? Será que são estratégias que levam para um fim eterno, adequado, bom para a minha vida e para a minha família? Outra coisa que eu desejo para você é que Deus te faça justiça, mas que você deixe Ele fazer. Que você deixe Deus agir, transformar o seu ambiente. Né? Não estou falando para você ser imparcial em tudo, mas estou falando, deixa Deus agir. Quando a justiça vem de Deus, ela é completa. Ela não deixa pontinha para trás, né? E por fim, aprofunde o seu olhar espiritual. Lembra dessa imagem que eu coloquei para você, da floresta? E pensa assim, quantos animais ainda tem dentro dessa floresta? Quantos o Bolivar não conseguiu ver e não conseguiu circular? Deixa Deus usar a sua visão espiritual para abençoar a tua igreja, para abençoar a tua família. A gente não pode ser raso, em especial em momentos como esse. E para aprofundar a visão espiritual, por mais redundante que seja, por mais insistente que seja, leitura bíblica, oração e presença em culto, adoração, tudo isso tem que ter na nossa vida. Então, eu também estou lutando nesse tempo de pandemia para tentar manter essas coisas da maneira que eu acho correto. Eu espero que você alcance esse objetivo na sua vida. De coração é o meu desejo para você. Eu não venho aqui te dar um sermão, eu venho aqui te mostrar oportunidades de você se aproximar mais de Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração? Deus querido, muito obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque isso é um sinal de que a gente está caminhando já no caminho certo. Obrigado, Deus, porque a gente está ouvindo a sua palavra. Isso é um sinal que nós estamos caminhando no caminho certo. Obrigado, Deus, porque nós louvamos juntos. Isso é um sinal que a gente está caminhando no caminho certo. Obrigado porque a gente abriu mão de estar na nossa cama, deitado gostoso, para ouvir a tua palavra. Ou porque a gente está deitado na cama, ouvindo gostoso a sua palavra também. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude a enxergar direito, Pai. A ver do teu ângulo. A não ver velhinhos, mas ver profetas. A não ver oportunidades pequenas, mas a ver as coisas grandes que o Senhor quer fazer. A não ver simplesmente uma doença nesse mundo, mas a ver as coisas que o Senhor quer que nós enxerguemos. O que o Senhor está falando com a gente? Ajuda a gente a ver isso, Pai. Abençoa cada irmão, que essa semana seja uma semana cheia do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu vou deixar a bênção do Senhor para vocês e nós finalizamos o culto, tá?
Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que a luz do rosto do Senhor ilumine o teu caminho essa semana. Em nome de Jesus. Amém.